Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos com o nosso conteúdo da semana. Todo o conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, que é o Simple Past, do verbo to be, tá aqui na página 25 do livro de vocês. Não tampei essa outra parte aqui dos exercícios porque não vou passar, só vou passar a primeira parte. Então tá tudo explicadinho aqui. Vou ler com vocês e depois eu vou lá pra folhinha para explicar, certo? Então, Simple Past, Part 1, Verb to be. O Simple Past é usado para se referir a eventos que aconteceram no passado em um tempo definido. Marquem isso aqui, tempo definido, certo? Para isso, são usadas expressões de tempo como yesterday, last week, last month, last year e a month ago, entre outras. Então, aqui nós temos o exemplo. I was at home yesterday. Pete wasn't at school last week. E por último, temos o exemplo de uma pergunta. Were your parents in São Paulo last month? Yes, they were. No, they weren't. E aqui nós temos 3 quadros explicando como cada um funciona. Então, temos affirmative, I was, you were, he, she, it was. E por último, we, you, they were. Negative, I was not, ou então I wasn't. You were not, you weren't. He, she, it wasn't. We, you, they weren't. E por último, interrogativo, quando a gente inverte. O verbo to be vem antes da pessoa, antes do pronome. Então, tem lá. Was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Bom, então vamos para a explicação. O que significa tudo isso? Coloquei aqui, então, Simple Past Verb to be. Bom, quando a gente estudou o presente, então vamos colocar aqui, ó. Quando a gente estudou o verbo to be no presente, então nós tínhamos am, is e are. Se lembram disso? Então, I am, he, she, it, is e todas as outras pessoas are, certo? Então, aqui vamos colocar present. Agora, nós vamos ver de novo o verbo to be, só que nós vamos ver no passado, past. Então, o am vai virar was, is vai virar was também, are vai virar were, certo? Então, se aqui eu tô falando que eu sou ou eu estou, aqui eu vou falar que eu era ou eu estava. Porque nós estamos falando do passado. Então, vamos ver um exemplo aqui. I am a teacher. Se nós vimos que o am vira was, essa frase aqui que está no presente, quando eu for transformar ela no passado, eu vou pegar o am e ele vai virar was. E copio o resto da frase. Então, na primeira eu tô falando que eu sou uma professora, na segunda eu estou falando que eu era uma professora, certo? Muito bem. Se eu quiser falar que eu não era uma professora, eu vou colocar wasn't a teacher. Por quê? Wasn't, eu tô abreviando.
was, que tá aqui no passado, mais a palavra not, que indica não, negação. Então, aqui eu tô falando que eu não era uma professora, certo? Tudo bem até aqui, será? Vamos ver. Então, vamos colocar os exemplos aqui. Vou colocar afirmativa. Então, vou dar outro exemplo. Então, tô colocando aqui que Henrique is a student, right? Então, se eu falar que ele era, eu vou pegar esse is e vou passar, olha aqui a colinha, is vira was. Então, Henrique was a student, ok? Então, continuando, pessoal, Henrique was a student, certo? Então, isso é um exemplo de uma afirmativa. Vamos colocar uma no plural. We are friends. Então, nós somos amigos. Se eu for colocar isso aqui no passado, olha lá a colinha, are vira were. Então, eu vou substituir o are por were. We were friends. Henrique was a student, certo? Exemplo de uma afirmativa. Vamos para o exemplo da frase negativa. Então, vou usar aqui o mesmo exemplo, ó. Henrique isn't a student. Não ficaria assim no presente? Então, no passado, a gente vai pegar esse isn't e ele vai virar wasn't. Então, vai ficar Henrique wasn't a student. Se eu pegar o segundo exemplo lá, we are friends. We aren't friends. Então, se eu for transformar na negativa, no passado, então eu vou trocar esse aren't por weren't. Então, we weren't friends. O que é esse weren't? É were mais not. O que é esse wasn't? Was mais not, certo? E vamos para o último exemplo, que é a interrogativa. Então, uma frase interrogativa, uma pergunta com simple past do verbo to be. Então, a gente sabe que na interrogativa vem primeiro verbo to be, só que aqui a gente está falando do passado, past, mais pessoa, mais complemento. Isso aqui a gente forma uma frase, certo? Na interrogativa. Então, vamos lá. Tô te perguntando aqui, você estava doente? Were you sick? Então, o verbo no passado, depois a pessoa
E por último, um complemento para a pergunta fazer sentido, certo? Lembrando, se essa pergunta fosse no presente, como ela seria? Qual é o presente do were? Seria are. E depois copia o resto. Então, aqui eu tô falando, você estava doente? Aqui eu estou falando, você está doente? Certo? Mais um exemplo. Vamos colocar aqui. Ela estava na escola? Então, vamos ver passo a passo. Was, o verbo to be no passado. A pessoa, she, mais o complemento para a frase fazer sentido, certo? Então, aqui no passado, eu tô perguntando, ela estava na escola? Se essa frase aqui a gente for colocar no presente, ela vai ficar is she at school? Ela está na escola? Então, presente is, passado was. Presente are, passado were. Certo, pessoal? Tudo para vocês estudarem, tá lá na página 25 do livro de vocês. Vou passar alguns exercícios e deixar descrito no Google Sala. E se vocês quiserem consultar, página 25 do livro, certo? Então, por hoje é só, até a nossa próxima aula. Um beijão!